Meus irmãos, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu queria, nesta oportunidade, louvar a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá, e Deus seja louvado, porque hoje amanhecemos respirando. Isso nos dá a oportunidade de adorarmos ao Senhor, glorificarmos o seu nome. Eu queria conversar convosco e gostaria de falar sobre a carta à igreja em Filadélfia. É um estudo bíblico, transmitiremos de forma compassada para que todos entendam. Então vamos tratar sobre esta igreja. Eu queria convidar a todos compartilhar a live, curtir a live, tá? Que Deus possa abençoar a todos poderosamente. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. E vamos tratar sobre a igreja em Filadélfia. O texto que nós vamos fazer menção se encontra no livro das Revelações, conhecido como Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo de número 13. Vamos fazer a leitura do texto sagrado, onde vamos nos embasar para trazermos esse estudo bíblico da palavra de Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bendito seja o nome de Jesus. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra, e não negar-te o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Bendito seja o nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, que Deus abençoe, seja Deus louvado, o Senhor, pela sua vida. A gente pode perceber que entre as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, encontramos 2 que não contêm nenhuma crítica. A carta à igreja em Esmirna, uma congregação pobre que enfrentava perseguições, e a carta à igreja em Filadélfia. Então, tanto a igreja
que habitava na cidade de Esmina, ou a igreja de Filadélfia, nós não encontramos nenhuma crítica sobre estas duas igrejas. Tá? Uma congregação fraca e limitada, mas que dependia de Deus. Os homens tendem a medir força e qualidade em termos de tamanho, poder, riqueza. Jesus vê as igrejas de forma diferente, de formas diferentes, independente de sucesso em termos mudanças. Independente de sucesso em termos mundanos. Nos nossos dias a gente pode perceber, né, que há essa demanda comparar o sucesso no seio da igreja, dos irmãos em Cristo, tá, ou os cristãos, com a questão de sucesso no meio mundano. A gente precisa entender, meus irmãos, que eu não tenho que medir a minha vida com a vida de ninguém. Tá? Eu não tenho que medir os meus recursos, tá, todos os bens que possuo, com outrem. Eu tenho que medir a minha vida no critério bíblico, cristocêntrico, né? O que Cristo tem para a minha vida. O que Cristo tem para a minha vida, ele não tem para a vida de outrem. Como indivíduos, nós somos diferentes. Tá? Mesmo em questão de personalidade, temperamento, não existe ninguém igual a ninguém. Tá? A forma que nos forja são diferentes, para propósitos diferentes, para um fim comum, que é servirmos a Jesus e cumprirmos o propósito para o qual nascemos em Cristo e por meio de Cristo, para a glória de Cristo Jesus. Mas a gente pode perceber, tá, que muitos cristãos estão querendo medir sucesso com pessoas que vivem no mundo, tá, no mundanismo. E a gente precisa entender que o padrão da igreja, o padrão do cristão não é esse. O padrão do cristão é medido à luz das Escrituras sagradas. Jesus mesmo disse, tá? Jesus mesmo disse que nós, se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Tá? Não está em nós. Quem constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o nosso padrão não é o mundo. Eu sempre tenho falado nas lives, claro que dentro de um fundamento bíblico, quem governa o mundo? O diabo. A essência que habita no mundo é do diabo. Tá? Agora, as virtudes do Senhor, por meio da sua palavra, tá? O governo de Deus está sobre os cristãos, a igreja, a eclésia. Tá? E é através da eclésia que Cristo é manifestado, que Cristo é visto, que o testemunho de Cristo é transmitido. Precisamos entender isso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens incrédulos para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Quem é o Deus deste século? Tá? Quem é o Espírito que opera no mundo, age no mundo? O Espírito do Anticristo. Tá? João disse que ele já age no mundo, ele já opera no mundo. Tá? Quando João fala que muitos anticristos têm surgido entre vós, é a essência, é a filosofia, tá, do diabo através de pessoas que se desvirtuaram do propósito do Evangelho de Cristo, se desviaram, tá, da essência de Cristo. Então, de maneira nenhuma, tá, a gente pode medir o nosso sucesso com o sucesso daqueles que habitam no mundo. Tá? Então, a gente precisa entender esta aplicação. E a gente percebe-se, tá, que há mensagens dentro desse critério. Jesus disse, aonde estiver o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Aonde está o nosso coração?
Do que o nosso coração está cheio? O que nós temos alimentado em nosso coração? Tá? O que nós temos nutrido o nosso coração? É do que ele está cheio, que permeará o teu caráter, a tua personalidade, o teu temperamento, a tua conduta será manifestada. Precisamos ter cuidado, tá, em todo momento naquilo que vemos e que ouvimos, pois o Senhor Jesus já advertia: bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam as palavras da profecia deste livro. Ora, meus irmãos, se eu ouço a palavra, se eu me alimento da palavra, o pão vivo que desceu do céu, nutro a minha vida espiritual com a palavra, tá? Eu estou enchendo o meu coração. Então, Jesus disse: não é o que entra que contamina o homem, mas o que sai. Tá? O que tem saído, tá? O que tem saído da sua vida é o que você tem nutrido no teu interior. Oh, glória a Jesus. Então perceba, Jesus olha para o caráter e o coração de cada discípulo dentro da igreja. Como Jesus tem nos visto? Como Jesus tem lido, tem contemplado o teu coração? O que ele tem visto dentro do teu coração? Tem se alinhado à vontade, ao propósito de Deus na sua vida? Tá? Porque Jesus, ele olha o coração do homem. Há uma diferença do coração que não serve a Jesus e do coração que serve a Jesus. O coração que serve a Jesus, ele passou pelo fogo da purificação. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. É um coração que queima, é um coração que arde, um coração que deseja viver no centro da vontade de Deus. Mesmo que viver no centro da vontade de Deus vai te levar para a fornalha, vai te levar para passar no meio das águas. Mesmo que viver no centro da vontade de Deus vai levar você como ovelha ao matadouro. Mesmo que viver no centro da vontade de Deus vai levar você a ser injuriado, perseguido, a falarem todo mal contra vós. Oh, aleluia, por causa do amor de Jesus em você e por causa do seu amor a Jesus, mesmo que o centro da vontade de Deus vai te levar a ser jogado dentro da cova dos leões, mesmo que o centro da vontade de Deus vai te levar ao jardim do Getsêmani, a chorar, a suar gotas de sangue, a passar por lutas e dificuldades, escassez, naufrágios, mesmo que o centro da vontade de Deus vai te levar por intempéries, vendavais. Mas entenda, no centro da vontade de Deus, você vai ter experiências profundas com Jesus. Ele vai se manifestar poderosamente na sua vida. É onde ele vai prover na sua vida. É onde os livramentos do Senhor vai se manifestar na sua vida. É no centro da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba, Jesus, ele está olhando para o caráter e um coração de cada discípulo dentro da igreja. Como está o meu caráter? Como está o seu caráter? Como Jesus tem contemplado o seu caráter? Oh, glória a Jesus! Você tem sido verdadeiramente sincero, íntegro diante do Senhor Deus. Ele anda no meio dos candeeiros
e sabe muito bem quem pertence a ele. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Então perceba, no versículo de número 7, ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. A igreja em Filadélfia, as únicas referências bíblicas a Filadélfia se encontram no Apocalipse, capítulo 1, versículo 11, e capítulo 3, versículo de número 7. A cidade de Filadélfia gozava de uma localização estratégica de acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mícia. Foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo, cerca de 140 a.C. Ele foi conhecido por sua lealdade ao seu irmão, dando assim origem ao nome da cidade. Filadélfia significa amor fraternal. A região produzia uvas e o povo especialmente honrava a Dionísio, o deus grego do vinho. A cidade servia como base para a divulgação do helenismo, as regiões de Lídia e Frígia. Localizava-se num vale no caminho entre Pérgamo e Laodiceia. Filadélfia foi destruída por um terremoto em 17 depois de Cristo e reconstruída pelo imperador Tibério. Em alguns momentos de sua história, a cidade recebeu nomes mostrando uma relação especial ao governo romano. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neor-Cesareia, durante o reinado de Vespasiano. Foi também chamada de Flávia, nome de uma mulher. E que mulher é essa? A mulher dele. É a forma feminina de um dos seus nomes. Atualmente, a cidade de Alassazei fica no mesmo lugar, construída sobre as minas de Filadélfia. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Nesta carta, Jesus não empregou as descrições usadas no capítulo 1 para se identificar. Ele afirma ser o santo e o verdadeiro. As mesmas palavras descrevem o soberano Senhor, em 6 e 10. São características divinas. A santidade é uma das qualidades principais de Deus. Está no capítulo 4, versículo 8. Isaías, capítulo de número 6, versículo 3. Nós vamos ver estas qualidades sendo manifestadas, atribuídas ao Senhor Deus. Ninguém é igual ao santo Deus, segundo Isaías, capítulo 40, versículo 25. A palavra verdadeiro é usada frequentemente no Novo Testamento, e especialmente nos livros de João, referindo-se a Deus, Pai e Filho. Então, tanto a Deus, e aí a gente vai, Pai, Filho e Espírito Santo, você vê os mesmos atributos, a mesma essência, da atribuição, do nome santo, Deus.
verdadeiro se aplica a ambos. Tá? Porque não servimos a três deuses, servimos a um Deus distinto em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santos. Os atributos, tá, que pertencem somente a ambos. Tá? Onisciência, onipresença, imutável. Tá? Atributos que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito Santo tem, tá? E mais ninguém tem. Tá? E mais ninguém tem. Então, a gente precisa entender. Tá? Se a gente for ver João capítulo 3, versículo 33, João capítulo 7, versículo 28, João capítulo 8, versículo 26, João 17, versículo 3, 1 João capítulo 5, versículo 20. Tá? Se formos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Apocalipse capítulo 6, versículo 10, tá? Apocalipse 19, versículo 11, Romanos capítulo 3, versículo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, a gente vai perceber e enfatizar a sinceridade dele, em contraste com a falsidade dos judeus, tá, em Filadélfia. Por quê? Porque Deus não mente. Deus é verdadeiro. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando o Senhor Deus, não cumprirá. Tá? Deus não muda. Se ele fala que ama, ele ama verdadeiramente. Tá? Ele ama verdadeiramente. Em contraste, como muitas religiões, como muitos obreiros que se desviaram da fé, tá? A Bíblia vai mencionar algum deles, apresenta o Senhor Deus, tá? De forma desfigurada, conforme as Escrituras apresentam. No caso, João, ele combateu o gnosticismo. Tá? Por isso, João, ele vem apresentando Jesus Cristo como o Logos, o Verbo de Deus. Tá? Ele é antes de todas as coisas. Tá? Ele estava no princípio com Deus, porque ele começa o Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que a Bíblia revela dentro da criação de Deus, tá? Das coisas visíveis e invisíveis, tá? Tudo que foi criado por Deus, sem o Logos, sem o Verbo, tá? Sem Cristo, existiria. Quer ver? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 15 em diante diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O qual é a imagem do Deus invisível. Quem? O Logos, o Verbo, Cristo. E Deus criou o homem à imagem de Deus, e a imagem de Deus o criou. Paulo, de uma forma profunda, pela revelação do Espírito, escreve: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele está fazendo referência ao Logos, à palavra, a Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por ele. Então Paulo está fazendo menção de quem? Do Logos, do Verbo, de Cristo Jesus, fundamentando aqui o que João escreveu, tá? No capítulo 1 e versículo 1 do Evangelho, em que ele faz a biografia de Jesus de uma forma mais profunda. Bendito seja o nome de Jesus. Então ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então perceba aqui a profundidade em que tanto João, o discípulo amado, quanto o apóstolo Paulo foi que sintetizou as doutrinas da fé cristã dentro, né, da sua profundidade e revelação que recebeu do Senhor e escreveu para que compreendêssemos de forma profunda as doutrinas da fé cristã, que não são negociáveis, tá? Que não são negociáveis, tá? Mas foram deixadas para compreendermos, tá, acerca da profundidade desta verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Então, perceba, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Esta linguagem, ela vem de Isaías, capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 24. Eu quero que você entenda que tudo que está escrito, tá? Tudo que está escrito no Novo Testamento, o seu fundamento, a sua base, ela é do Antigo Testamento. Jesus, ele cumpriu a lei, os salmos e os profetas, tá? Que ambos falavam acerca do Messias, acerca do Logos, acerca de Cristo Jesus. Tanto a lei, o salmo e os profetas profetizaram acerca de Jesus. Jesus se manifestou para cumprir tudo que a lei, o salmo e os profetas profetizaram a respeito dele. Então, tanto de Gênesis até o Apocalipse, dentro do cânon das Sagradas Escrituras, Jesus está presente. Jesus, ele está presente. Então perceba que o que João escreve à igreja de Filadélfia, tá? Aquilo que Jesus narra a ele, mostrando como estava a igreja por dentro, né? Como Cristo via a igreja nos dias atuais e como ela se comportava diante das lutas, dificuldades que ela passava e como os céus enxergavam a igreja. Então perceba que há um fundamento do que João está escrevendo. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Pois vamos abrir Isaías, capítulo de número 20. Capítulo 22, versículo 20 e 24, que diz assim: E será naquele dia que acharei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi
sobre o teu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, e os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Né? Então perceba aqui que esta referência faz jus ao que João escreve à igreja de Filadélfia, usando como base, fundamentando em Cristo Jesus. Chave nas Escrituras, né, quando atribui a chave de Davi, está falando de legalidade, está falando de autoridade. Quem tem autoridade de abrir uma porta e de fechá-la? Quem tem a chave. Quem é que tem a chave? Quem é que tem a chave de Davi? Hoje, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Ele tem a chave que abre a porta. E ninguém vai fechar. Ele tem a chave que fecha a porta e ninguém vai abrir. Então, esta linguagem vem de Isaías, capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 24, a qual nós lemos aqui. Onde a autoridade sobre Jerusalém e sobre Judá é transferida a Eliaquim. A chave representa autoridade e poder. Jesus, como descendente de Davi, controla o acesso ao reino de Deus. Ele abre e ninguém é capaz de fechar. Ele fecha e ninguém consegue abrir. Ô glória! Bendito seja o nome de Jesus. No versículo 8 do capítulo 3, a carta continua declarando e dizendo: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Que tem dentro da expressão: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Tá? Todas as cartas endereçadas às 7 igrejas na Ásia Menor, em que foram escritas por João, tá? Por revelação do Senhor Jesus, tá? Você percebe que Jesus está falando: eu conheço as tuas obras. Meus irmãos, Jesus nos conhece por dentro. Jesus conhece o nosso estado, a nossa condição. Jesus conhece as nossas guerras, as nossas aflições, as nossas mazelas. Jesus conhece as nossas falhas. Jesus conhece as nossas guerras interiores. Tá? Ele conhece as nossas obras. Tá? Como afirmam todas as cartas, Jesus conhece em primeira mão as obras dos cristãos em Filadélfia. Em Filadélfia. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade. Como andam as nossas obras diante de Deus? Como andam as nossas obras diante de Deus? Existem as obras que os seres humanos fazem para ser vistos, para serem aplaudidos. Já recebeu a sua recompensa na terra quem fazem obras desta forma. Agora, quando a Bíblia se refere em obras dentro deste âmbito, é as obras de Cristo manifestadas em nós e através de nós. Tá? Quando saímos para evangelizar, quando saímos para pregar, quando ajudamos os necessitados, quando vestimos aqueles que andam maltrapilhos, quando calçamos aqueles que não têm alparcas, né? Quando damos de comer a quem tem fome, nós fazemos através das obras de Cristo, para que Cristo seja glorificado, ou nós fazemos estas obras para sermos aplaudidos, vistos e vacionados.
Se tal obra fazemos dentro deste nível, nós somos hipócritas. Tá? Não é Cristo que está sendo glorificado e visto, somos nós. Quando fazemos obras para que Cristo seja glorificado, nós fazemos em oculto, para que o nosso Pai que vem em oculto seja glorificado, exaltado. Quando fazemos obras para sermos vistos, então não é o amor que nos move. Não é a caridade de Deus que nos move a realizarmos tais obras. Quando fazemos desta forma, nós estamos recebendo a nossa recompensa. E não é Cristo que nos move. Você entende isso? Quando você ajuda aos necessitados, quando você ajuda aos que estão caídos, quando você atribui estas obras para que Cristo seja glorificado, tá, irmãos? A gente precisa entender, tá, que aquilo que você semeia no Espírito você vai colher. O que você semeia na carne você vai colher. Então estamos semeando na carne ou estamos semeando no Espírito? A gente precisa entender estes princípios. Quando eu ajudo alguém em oculto, é aquele que vem em oculto que vai abençoar a minha vida. Nem sempre as pessoas que você ajuda vai ajudar você. Tá? Porque se eu ajudo com segundas intenções, não é amor, não é as obras de Cristo que estão fluindo em mim. Tá? Estão fluindo em mim. O que é amor? É eu ver Cristo em mim. É ver o eu não operando, mas o eu sou operando através de mim. Isto é o primeiro princípio do amor ágape. O segundo princípio de amor ágape é eu ver o interesse de outrem e não o meu. Isto aqui se aplica às boas obras, ao julgamento dos galardões que acontecerá após o arrebatamento da igreja. As nossas obras vão passar pela prova do fogo. Então, que tipo de obras estamos realizando? De palha, de feno, de madeira, de prata, de ouro, de bronze? Eu te pergunto, quais são as obras que vão permanecer após passar o fogo? A de prata, a de bronze, a de ouro. Porque a de madeira, a de feno, ela vai se queimar. Bendito seja o nome de Jesus. Então Jesus conhece as obras da igreja que está em Filadélfia. Jesus conhece as tuas obras. Que tipo de obras você tem manifestado, tá, diante dos céus, diante do reino dos homens? Tá? Que tipo de obra você tem manifestado? A gente precisa entender, tá, na essência, esta verdade escriturística. Tá? Então, quando eu ajudo e auxilio alguém, a recompensa vem do Senhor Deus realmente. Não vem de quem você ajudou. Tá? Então, quando eu ajudo, eu mostro quem eu sou, não quem está recebendo. É melhor dar do que receber. Então, se eu estou ajudando, estou doando, é porque o Senhor Deus me prosperou, me abençoou e eu estou compartilhando a parte da bênção que o Senhor me entregou, que não é minha, é dele. Eu apenas, como mordomo, gerencio aquilo que Deus me deu. E dentro do prisma da palavra, vendo a necessidade daquele que está próximo, eu contribuo, orientado pelas Escrituras e pela voz do Espírito Santo que brada em mim, vivificando as palavras construídas do Senhor em mim. Bendito seja o nome de Jesus. De Jesus. Então há uma diferença de eu ajudar querendo algo em troca e eu ajudar sem esperar algo em troca. Você entende o que eu estou falando? Você compreende de uma forma racional o que eu estou falando? Oh, glória! Bendito seja Deus. Quando eu ajudo alguém esperando algo em troca,
é obras de palha e de feno. Quando eu ajudo alguém, não esperando nada em troca, é obra ou de prata, ou de bronze, ou de ouro, em que o fogo pode até derreter, mas não consome. Não tem poder sobre tais materiais. Mas o fogo tem poder sobre a palha, sobre o feno e sobre a madeira. Entendes? Bendito seja Deus. Então, quem está me movendo é Cristo Jesus de fato? É o amor ágape de Deus que me move? Ou são minhas próprias obras? As minhas próprias obras, tá? A de feno, a de palha, de madeira, elas são obras mortas. E para Deus é como trapo de imundícia. Mas as obras que eu faço em Cristo, por meio de Cristo, que são forjadas em mim, oh glória, elas têm valor diante de Deus. Por isso Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 58, se não me falha a memória, ele disse: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor você receberá a recompensa. Oh, que privilégio, irmãos! Que privilégio! Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. Quem tem posto diante de ti uma porta aberta? O Senhor Jesus, a qual ninguém pode fechar. Eu me lembro aqui que eu trabalhei no supermercado, e aonde eu trabalho, que a pessoa abre uma brecha, eu prego Jesus, eu prego as Escrituras. Não importa onde eu trabalho, se houver uma oportunidade, eu vou estar pregando Jesus. Se o patrão chegar para mim e dizer: você não pode pregar aqui, você não pode anunciar Jesus aqui, ele vai ter que me demitir, porque eu não posso me calar diante daquilo que Jesus fez, realizou na minha vida e o propósito que Jesus tem na minha vida, que é pregar o Evangelho. E eu entendo que eu sonhei uma noite. Eu chegava ali na recepção do supermercado e eu via 3 amigos meus em Cristo Jesus, que hoje todos são pastores, saindo do carro. E quando eles saíam do carro, que iam subir nos degraus para entrar no supermercado, né, a pessoa da recepção olhava para mim e dizia assim: o pessoal do RH está pedindo para você ir lá. Né? E quando eu ia, eu já entendia que eu ia estar assinando a minha rescisão de demissão. É incrível, irmãos. Da mesma forma que eu sonhei, aconteceu. Os mesmos 3 irmãos em Cristo, saindo do carro, quando eu saía do corredor das Platireiras na recepção da frente, ali, né, a voz bradou do colega de trabalho que estava lá, disse: olha, o RH está te ligando. Quando ele falou isso, eu falei para ele: eu já sei o que é. Eu estou indo assinar a minha demissão. Ele se espantou, né? Porque antes de acontecer, Deus me mostrou. Deus me mostrou. Bendito seja Deus. Então, quando Deus te insere em um ambiente, é para um propósito. É para um propósito. E a gente percebe Deus fazendo, Deus realizando. Às vezes você é colocado dentro de uma empresa para você ser uma carta lida diante de todos. Testemunhar ali de Jesus. Quando o teu propósito ali se cumpre, Jesus fecha a porta para te inserir em outro ambiente que precisa receber Jesus, o testemunho de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. E a gente tem essas experiências que o Senhor dá. E eu sei que todo lugar que eu trabalho, o propósito ali é eu transmitir Jesus. Transmitir Jesus. Quer ouçam ou deixem de ouvir. O nosso papel é pregar o Evangelho de Jesus aonde ele nos insere. Tá? Então, tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta está fechada para você. Você já parou para pensar qual é o motivo
O porquê a porta está fechada para você. O porquê Jesus permitiu que a porta está fechada para você. Você já parou um pouco para pensar, refletir sobre isso? Deus tem propósito. Se a porta se fechou para você, meu irmão, minha irmã, corre para a oração. Jesus quer um particular com você. Jesus quer ouvir o grito do teu espírito, da tua alma, o quebrantamento do teu coração, porque coisas grandes Ele quer realizar na tua vida e através da tua vida. Muitas das vezes, quando Deus abre uma porta para nós, você percebe que oramos menos, lemos menos a Bíblia, congregamos menos. Isso nos distancia um pouco da intimidade que temos com Ele. E às vezes quando Deus fecha a porta, Ele quer te colocar em um outro ambiente. E a gente precisa entender a direção de Deus para as nossas vidas. Tá? Lembra de Paulo quando ele entrou na cidade de Filipe? Ele todos os dias ia à oração. Tá? Todos os dias ele ia à oração. A gente percebe ali que na reunião de oração tinha a Lídia, uma vendedora de púrpura, que estava lavando roupas na beira do rio. Paulo aproveitou a oportunidade para testemunhar de Jesus. Ela se converte ao Senhor. Tá? Mas Paulo foi ali diante de uma direção de Deus. E eu acredito, pelo texto, eu não estou ferindo o texto, que Paulo estava indo à oração, buscando a direção do propósito que ele foi fazer na cidade de Filipos. Qual era a missão objetiva ali que ele foi enviado à cidade de Filipos? E a gente precisa entender, quando o Senhor Deus fecha a porta, Ele tem um propósito também. Então a gente precisa ouvir Deus, nos movendo, nos direcionando. Tá? Uma outra porta Ele quer abrir para lhe usar no ambiente que Ele vai te inserir. Então tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eita glória! Recebe o manto aí, irmãos. Então, antes de falar sobre as obras deles, Jesus já oferece encorajamento a esses discípulos. Você tem encorajado as pessoas? Você tem olhado as pessoas aflitas, desanimadas e percebido no teu círculo de amizades, até mesmo dentro da casa de oração onde a igreja se reúne, você tem olhado com o prisma do Espírito, tá? Como as pessoas estão emocionalmente, psicologicamente, o estado delas, elas mostram, irmãos, há sinais aparentes na vida dos nossos irmãos, como eles estão. Oh glória, senti até Jesus. E a gente, é responsabilidade nossa observar como os nossos irmãos estão para orarmos, darmos uma palavra. Se está passando problemas financeiros, o porquê que está passando, se está desempregado, orando também junto com eles para que o Senhor abra a porta, né? Dentro de ambientes, precisamos perceber, observar. Temos aí transtornos de ansiedade, temos aí pessoas que estão com depressão e nós estamos próximos e às vezes não percebemos, mas você tem a graça, você tem a palavra, você tem o Espírito de Deus que pode fazer você ver além daquilo que você possa ver, tá? Como raio-x olhar o teu irmão por dentro. Oh, glória! Então a Bíblia diz que Jesus conhece as nossas obras. Jesus abre portas em que ninguém pode fechar. De que porta Jesus está falando, irmãos? Você consegue olhar a alma de um ser humano por dentro através dos olhos? Você consegue? Na sua naturalidade, não. Mas movido pelo Espírito de Deus e pela palavra, você consegue perceber a tristeza, a angústia. E Deus vai te direcionar.
Coraçuri, calaçuri, me comana. Deus vai te direcionar. Chega de pessoas que vêm, eu quero uma casa, um carro. Meu filho, Deus te deu saúde, graça, força para trabalhar através das obras das tuas mãos. O Senhor vai abençoar, vai prosperar o teu caminho e vai te dar. Mas a prioridade de Jesus não é isso. A prioridade de Jesus sempre foi com pessoas. Me mostra Jesus valorizando coisas, objetos. Me mostra na Bíblia. Em nome de Jesus, eu peço que você me mostre, à luz das Escrituras, Jesus valorizando coisas e objetos. Você não vai poder me provar na Bíblia. Jesus prioriza pessoas, valoriza pessoas. Jesus quer mudar a vida de pessoas. Jesus quer mudar a história de pessoas. Eu sou este instrumento. Eu sou a resposta de Deus para muitas vidas. Eu sou a resposta de Deus para mudar direção de vidas, história de vidas. Eu sou, você é. Oh, meu Deus, você é. Você já parou para pensar isso? Pastor, estou desempregado. Eu estou passando por lutas, eu estou passando por perseguições. Eu sei, eu também estou. Daniel também sabe, e Daniel também passou. Misael, Ananias e Azarias foi jogado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Eles também sabiam. Ou nós governamos as situações ao nosso lado, ou elas nos governam. E quem tem raiz em Cristo, maturidade em Cristo, irmãos, governa situações. Entende situações, se move em situações, se move pela palavra de Cristo. Eu estava num podcast esses dias, né, e o pastor Charles Angelim, que ele tem um canal de podcast, segue ele lá. Eu vou participar do podcast com ele, no canal dele, né, e esses dias eu passei pelo podcast também, segui Jesus, vai lá. Tá, homens preparados, homens abençoados. E ele trouxe ali uma iluminação forte da palavra de Deus, dizendo que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou, tá? O que fez Pedro se mover sobre as águas foi a palavra. Foi a palavra que Cristo liberou que fez ele andar sobre as águas. Então Pedro andou por uma palavra. Tá? O que te move? Você anda pelo quê? Pois você percebe que João Batista andava por uma palavra. Havia uma profecia acerca de João Batista. A palavra se estabeleceu em João Batista. A palavra que Jesus andava era a palavra estabelecida por ele, por meio dele, para ele. A palavra que os apóstolos se moviam era a palavra ministrada por Cristo Jesus. O que te move, meu irmão? O que te move, servo e serva de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Entenda, situações difíceis na vida de um cristão é propósitos de Deus. Agora você se apavora. Às vezes nos apavoramos, somos humanos. Nós nos apavoramos. Mas a gente precisa ouvir a direção de Deus através da sua voz. A gente precisa, irmãos, ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo que anseia em bradar nos ouvidos do teu Espírito. Ele está falando com alguém nessa live. Tem sido difícil. Tem sido difícil
tem as obrigações do lar, tem as provisões do lar, tem o aluguel para pagar. É difícil. Mas é na dificuldade que o Senhor, Ele quer se manifestar na tua vida. É na dificuldade que a glória de Deus se manifesta na tua vida. Como você tem se comportado? Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Então, antes de falar sobre as obras deles, Jesus já oferece encorajamento aos seus discípulos. Precisamos encorajar-nos uns aos outros. Precisamos ser instrumentos verdadeiros de Deus em ambientes. E entenda, é no ambiente difícil mesmo. É nas circunstâncias difíceis mesmo que Cristo se manifesta, se revela. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sendo servos fiéis, eles se sentiram fracos, né? No livro de Joel tem uma palavra forte. Diz o fraco, eu sou forte. Diz o fraco, eu sou forte. É na fraqueza. É na fraqueza que o Senhor se revela na sua vida. É na fraqueza mesmo, sem palavras, mas gritando: Jesus me ajuda. Jesus me socorre. Jesus gera provisão. Jesus gera cura. Jesus gera um milagre na minha vida. É você e ele e você. Jesus remove essa depressão da minha vida. Jesus remove essa ansiedade da minha vida. Jesus, essa leucemia que está consumindo os meus órgãos, porque o meu sangue está se transformando em água. Oh, Senhor, cura-me desta leucemia. Senhor, cura-me deste câncer. Começa a falar com Jesus aí. Fale para esta depressão que está na tua vida, de sai da minha vida, eu não aceito você na minha vida. Eu não aceito estar nesse estado. Jesus, me ajuda a levantar-me. Oh, glória! Só depende de você para que Ele realize na sua vida o que você foi buscar. Porque todas as pessoas que procuraram Jesus, Jesus não curou todo, irmãos. Jesus não abriu a vista aos cegos de todos. Não foi todos os leprosos que Jesus curou. Muitos estavam nesse estado, mas não teve coragem de se lançar diante de Jesus. Muitos se encontraram nesse estado, mas não permitiu a palavra penetrar os seus corações. Mas houve pessoas que Jesus purificou da lepra. Houve pessoas que Jesus abriu os olhos, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Houve pessoas que Jesus ressuscitou dos mortos. Houve muitos paralíticos que Jesus levantou. Por quê? Porque a palavra da fé que Jesus pregava e ensinava entrou aqui, desceu para o coração e se lançaram diante de Jesus. E Jesus sempre perguntava: você crê que eu possa fazer isso? Jesus te pergunta nessa oportunidade: você crê que Jesus pode realizar um milagre na sua vida? Você crê? Você permite a palavra entrar no teu coração nesta oportunidade? Ramassuricalaçu, remanto de Abassé. Você permite a palavra rasgar a tua alma, a palavra rasgar o teu ser? Você permite? Porque ela vai te confrontar os teus pecados. Ela vai confrontar mesmo a tua vida. A palavra vai te humilhar realmente, vai. A palavra vai. Porque diante de Jesus, o que está oculto é revelado. Diante de Jesus, eu preciso me humilhar. Eu preciso me humilhar.
dizendo a ele: sou pecador mesmo, sou miserável mesmo. Por isso Jesus testemunhou, irmãos, da fé da mulher sirofenícia, do centurião. Jesus testemunhou. Jesus veio para a casa de Israel. Homens que conheciam a Torá, a lei de Deus, a Torá e os 613 preceitos falavam de quem? De Jesus. Apresentava quem? Apresentava Jesus. Quando Jesus se manifestou, o coração deles endureceram. Mas o povo que os judeus tinham como imundo foi que recebeu Jesus. Foi que Jesus encontrou fé. Tudo que Jesus pregava e ensinava, eles receberam. A alma foi rasgada. O espírito foi quebrantado pelo poder da palavra de Jesus. E você precisa receber esta palavra. Se você entrar agora no teu quarto, fechar a porta e falar: Jesus, eu adulterei. Jesus, eu prostituí. Jesus, eu sou mesmo ruim. Há algo dentro de mim que pende para o mal, para o pecado. Mas me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a sair desse ambiente. Me ajuda, Senhor Deus, a eu sair das drogas. Me ajuda, Senhor, eu sair, Pai, dessa depressão. Eu te garanto, pelo poder da palavra, que o Senhor se manifestará poderosamente na sua vida. Você vai ver as lágrimas descendo. Você vai sentir uma presença gloriosa na sua vida, te dando força, te fortalecendo. Porque o Senhor Jesus trabalha conosco. Ele não vai fazer tudo por você. Ele trabalha conosco. Quando você crer na palavra, você se move pela palavra, tudo novo vai acontecendo, se movendo na sua vida. Entenda, é na vida dos fiéis mesmo, irmãos. É na vida dos fiéis mesmos que vão se sentir fracos. Vão se sentir fracos. Mas é na fraqueza que o Senhor se manifesta. Há uma expressão bíblica dentro das Escrituras que diz: da fraqueza eles tiraram força. Da fraqueza eles tiraram força. Então é na fraqueza que você precisa pegar o pouquinho que ainda está dentro de você, que o Espírito Santo traz à tua mente, e usar diante do Senhor. O fortalecimento do Senhor virá sobre a sua vida. Precisamos mortificar aquilo que quer nos distanciar de Deus. Da fraqueza, tirar a força. Que fraqueza a Bíblia está mencionando? Quem está mais forte na sua vida? O espírito ou a carne? Mortifique a carne, para que o poder de Deus se manifeste poderosamente na sua vida. Então, antes de falar sobre a circunstância deles, ou sobre os desafios que viriam, Jesus queria assegurá-los de sua fidelidade para com os seus servos. Olhe para mim. Jesus é fiel. A Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo, mas ele pode socorrer-nos das nossas fraquezas. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas não sucumbiu às tentações. Ele venceu todas as tentações, para que nas nossas tentações e fraquezas ele possa nos socorrer. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele declara à igreja de Filadélfia que ele é fiel. Ele é fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Portas abertas representam acesso e oportunidades. Vou repetir. Portas abertas representam acesso e oportunidades.
Se o Senhor colocou diante de ti uma porta aberta, essa porta aberta vai lhe oferecer acesso e oportunidades. Deus abre a porta da fé quando oferece o evangelho aos homens. Tá? Atos capítulo de número 14. Tá? Eu gostaria de ler junto com vocês. Atos capítulo 14. Tá? Versículo de número 27. Que diz assim: já ia ler o 13. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Eita glória! O que abre a porta da fé na mente e no coração das pessoas? A palavra. O que os discípulos foram fazer, irmãos? Pregar o evangelho aos gentios. Quando eles pregaram as boas novas, tá? A porta da graça, da fé, abriu no interior do ser humano a oportunidade a eles a se reconciliarem com Deus. É o que eles estão falando aqui. Atos 14, 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram, né? Prestaram relatório. Tá? Quando eles saíram, tá, para a cidade de Derbe, outras cidades, para pregar o evangelho, tá? Então, eles se reuniram na igreja, prestaram relatório de tudo o que aconteceu, e eles falaram: Deus abriu aos gentios a porta para a fé. Bendito seja Deus. Então, o que gera esta porta aberta na mente e no coração do homem? A pregação do evangelho. É onde abre a oportunidade para que o homem creia, por meio da fé que se estabeleceu pela palavra de Deus, dando-lhes assim acesso à comunhão com Deus. Tá? Então, as portas que Deus abre, tá, vão representar acesso e oportunidade. Então, é Deus lhe dando acesso, tá, para oportunidades para você ser instrumento de Deus aonde você foi inserido. As pessoas te conhecem como cristão no trabalho. Jovens, as pessoas te conhecem como cristão na escola. As pessoas te conhecem como cristão na faculdade. As pessoas te conhecem como cristão no teu lar. Você tem testemunho na tua casa, você tem testemunho no trabalho, você tem testemunho na escola, você tem testemunho na faculdade, você tem testemunho aonde você está. Tá? Que você tem comunhão e testemunho de Cristo na sua vida. Você tem aproveitado as oportunidades diante do acesso que o Senhor Deus tem te dado para você transmitir Jesus? Porque eu sou como Paulo, irmãos. Eu trouxe essa essência para a minha vida. Pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. Pode ser que fossem poucos em número, ou, de outra maneira, limitados em capacidade. Quando reconhecemos as nossas próprias limitações e fraquezas, devemos confiar mais em Deus e depender de sua força, que seja a força do Senhor que te mova. Porque é a força do Senhor, através da tua vida, que coisas extraordinárias vão acontecer. Você tem se fortalecido no Senhor e na sua força? Você tem tirado tempo para Deus? Você tem se fortalecido no Senhor para propósitos
espirituais aonde ele te insere. Tá? Se cair alguém endemoniado na tua empresa, na escola, na faculdade, qual é o teu posicionamento? Se alguém te procurar nesses ambientes para que você ore pela enfermidade em que a pessoa está, você vai orar. Você vai estar fortalecido no Senhor. Eita glória! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tá? Você vai observar, irmãos, que nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, nas Escrituras, na história, tá, venceu com as suas próprias forças. Venceu na força do Senhor. Venceu pelo poder de Deus. Tá? A mulher de 2 Reis, capítulo 4, quando ela procurou o profeta falou assim: mulher, o que eu hei de te fazer? Não tem como eu fazer nada, mas tem uma vírgula ali. Aí você percebe que eu tenho assim: o que tu tens em casa? Sabe por quê? Porque foi o poder de Deus na vida de Eliseu. O Espírito de Deus veio sobre Eliseu e diz: pergunta para ela o que ela tem em casa. Porque o Espírito Santo sabia o que ela tinha em casa. Ela não havia percebido o que ela tinha em casa. Mas, pelo certo momento, né, houve um desespero no interior do seu coração. Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. E aquela botijazinha de azeite que ela tinha em casa, irmãos, era como se fosse hoje um diploma da faculdade da escola dos discípulos que os filhos dos profetas recebiam. Tá? Tinha lá, diz, pergunta para ela o que ela tem. Se eu tenho uma botija de azeite. Então o profeta liberou uma palavra a ela. Ô glória, bendito seja o nome de Jesus. Então ninguém vencerá, tá? Ninguém vencerá pelas suas próprias forças, mas é a força do Senhor se movendo em você. Então se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, para quando os momentos maus se apresentarem, você estar firme e constante, sempre abundante no Senhor, para os propósitos específicos que Ele estabeleceu a sua vida, como resposta para a vida de alguém. Tá? Entretanto, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Isso aqui é muito sério, irmãos. Será que não temos negado o nome de Jesus no ambiente que o Senhor nos colocou? Entenda, a igreja de Filadélfia estava passando por dificuldades e lutas, perseguições, mas entenda, em momento nenhum ela negou o nome de Jesus. Felizmente existem cristãos que nem as Escrituras carregam mais. Hoje você usa o celular, né? Bíblias do celular eu também tenho no meu, mas eu jamais vou trocar a Bíblia do celular pelo livro físico. Aonde eu vou, dentro da minha bolsa, eu carrego as Escrituras. Aonde eu vou, as Escrituras vai comigo. Porque celular não é Bíblia. Mas as Escrituras, o livro, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Tá? Qual é? Vocês vão saber, né? É uma das identificações. Se eu tiver com o celular, tá? É diferente de eu estar com a Bíblia. As pessoas perceberão que eu sou cristão andando com o celular. Tem a Bíblia. Ou se eu estiver com as Escrituras. As pessoas vão identificar logo que eu sou um cristão. Então, aonde eu ando, a Bíblia, eu carrego as Escrituras. Tanto no livro quanto no coração. Porque eu não me envergonho das Escrituras. Tá? Quer ser em qualquer ambiente que eu seja inserido, as Escrituras estão comigo. Eu não tenho vergonha.
Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que têm vergonha de andar com as Escrituras ou de saber, né, dos seus amigos, do seu círculo de amizades, que é um cristão. Ai, irmãos, infelizmente, isso é negar Jesus. Eu não posso me envergonhar de Jesus em nenhum âmbito, em nenhuma circunstância. Então, observe que a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra no seu coração. Segundo, ela não negava o nome de Jesus. Integridade na sua conduta e no seu caráter em Cristo Jesus. Então, apesar de suas limitações, a igreja em Filadélfia se mantinha fiel a princípios e a valores, tá? No âmbito moral, social e espiritual, tá? Ela guardava a palavra no seu coração, como disse o salmista: Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, tá? Então, Jesus veio ao mundo e revelou a sua palavra, que nos julgará no último dia, tá? A Bíblia diz que não devemos nos envergonhar de Jesus, porque se nos envergonharmos de Jesus, Jesus também se envergonhará de nós. Se negarmos a Jesus, ele também nos negará no último dia. Tá? No último dia. Então a gente percebe que a palavra, ela vai nos julgar, tá? Como ela nos julga a todo momento. Ah, pastor, mas hoje há muito julgamento. As pessoas julgam muito. A palavra de Deus julga, irmãos. É a palavra de Deus julga. Jesus disse que ele não julgava, mas a palavra que ele pregava, essa julga, e julgará no último dia. Todo julgamento ele deve ser feito segundo a reta justiça. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. Tá? O julgamento hipócrita. Então perceba aqui que Jesus também está tratando sobre a igreja de Filadélfia, sobre a sinagoga de Satanás. Tá? Sobre a sinagoga de Satanás, no versículo 9 do capítulo 3 de Apocalipse. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Tá? Então perceba que Jesus está dizendo, tá? Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Por causa da fidelidade da igreja de Filadélfia, Jesus está dizendo que esses da sinagoga de Satanás, que dizem ser judeus e não são mentirosos. E a Bíblia diz em João 8,44 que quem mente é filho do diabo, porque querem satisfazer-lhe o desejo. E os mentirosos não terão parte no reino de Deus. Então Jesus disse, eu vou fazer essa sinagoga de Satanás se prostrar aos seus pés. Eu vou mostrar para eles que vocês me amam e eu amo vocês pela fidelidade de vocês, por não negar o meu nome e por guardar a minha palavra. Tá? Então observe que é Jesus que vai revelar esses mentirosos e que são da sinagoga de Satanás. Tá bom? Então, havia na igreja de Filadélfia essa sinagoga, que Jesus declara como sinagoga de Satanás. Tá, irmãos? Era uma congregação de falsos judeus, tá? Que também em Esmirna, tá? Apocalipse 2:9, sabemos através do livro de Atos que as primeiras perseguições da igreja foram feitas por judeus, tanto em Jerusalém como na Ásia. Alguns judeus tentaram destruir a fé dos cristãos. Cuidado com os judaizantes. Eu vou repetir, cuidado com os judaizantes, que eles também são presentes nos nossos dias
E nas redes sociais está cheia. Esses judaizantes são sinagogas de Satanás e mentirosos. Tá? Desconfiguram o cânon das Sagradas Escrituras e não creem em Jesus. Diferente dos judeus messiânicos. Judeus messiânicos é uma coisa e judaizantes são outras. Dizem ser judeus e não são. São sinagogas de Satanás. Cuidado. A igreja de Filadélfia, evidentemente, sofreu por causa desses falsos judeus. Passaram pelo sofrimento, mas Jesus está dizendo: guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Por isso, eu vou fazer ele se prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Jesus está dizendo, apesar de serem fracos, os discípulos em Filadélfia ficariam do lado do vencedor. Você percebe que naqueles dias nós não tinha a Bíblia como temos hoje, sintetizada. O cânon, os 66 livros inspirados por Deus. Tá? São inspirados. Não existia, mas a carta dos apóstolos, tá? Os ensinamentos que os apóstolos traziam, quer dizer que a igreja de Filadélfia se manteve fiel à palavra ensinada pelos apóstolos a respeito de Jesus e de como o cristão devia se comportar. Essa sinagoga de Satanás aqui, esses judeus que diziam ser judeus e não eram mentirosos, distorciam todo o conceito daquilo que os apóstolos ensinavam. Por isso você deve se permanecer fiel às Escrituras. O que passa disso é do maligno. Se um anjo do céu descer e pregar um outro evangelho, seja anátema. Existem religiões aí, existentes, que usam a Bíblia como estes judaizantes, distorcendo o conceito das Escrituras, que foram por revelações. O Ellen White, tá? Os Mormons, os TJs, e entre outras religiões, em que usam as Escrituras de forma distorcida, tá? Se dizendo testemunhas, mas não são. São sinagogas de Satanás, segundo as Escrituras e segundo o que revela as Escrituras. Tá? Revelações de anjos. Tá? Nada está acima das Escrituras. Nada. Ela é a base, ela é a regra de fé, tá? Que nós devemos nos conduzir por ela e nos movermos por ela. Tudo que você ouve que está fora das Escrituras, rejeite. Tá? Nada está acima das Escrituras. Ela é a base, ela é o fundamento da nossa fé. Não precisamos de mais nada, tá? De Arca da Aliança, tá? Da Memorá, do Quipá, tá? De utilidades dessas coisas. Não precisamos de mais nada, porque são figuras, são sombras, tá? Que se referem a Cristo Jesus. Cuidado. O que eu estou trazendo aqui é Bíblia, a palavra de Deus e a verdade ao teu coração. Tá? Então, a gente precisa entender, seriam exaltados acima dos seus inimigos por sua fidelidade. Tá? A igreja em Filadélfia. Os inimigos se prostrarão em submissão aos vitoriosos. Tá? Os vitoriosos aqui, que passam perseguições, aflições, tribulações, né? Tribulações, mas se mantêm fiel e não negam o nome de Jesus. De Jesus. Bendito seja Deus. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque guardar-te a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Jesus está dizendo que haverá uma hora da provação.
Jesus está dizendo aqui que não vai guardar os judaizantes. Jesus não vai guardar essa sinagoga de Satanás. Jesus não tem compromisso com ela. Jesus não vela sobre ela. Mas Jesus está dizendo que vai guardar aqueles na igreja de Filadélfia que não negou o seu nome e que guardou a sua palavra com perseverança. A este Jesus vai livrar da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, tá? E sobre os que habitam sobre a terra. Jesus está dizendo que a estes Jesus vai guardar. Vale a pena ser fiel. Vale a pena guardar a palavra de Deus no coração. Vale a pena não negar o nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, permaneçam fiéis em Cristo. Não desistam, tá, da fé em Cristo. Não desistam de caminhar com Jesus. Não desistam, tá? Porque eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O mundo está em crise. O mundo está se descambalhando nas mãos de Satanás. A moral, a depravação está no mundo. Tá? Está chegando como nos dias de Noé. Mas a igreja, ela está em Cristo, se move em Cristo, por meio de Cristo, para Cristo. Oh, glória a Jesus! A igreja, Jesus livrará, guardará. Bendito seja o nome de Jesus. Então, os discípulos em Filadélfia seriam guardados no período de provação que afligiria o mundo. Pode ser uma referência às perseguições que começou no reinado de Domiciano e que causou terrível sofrimento e morte de centenas de milhares de pessoas. Independente da natureza específica desta provação, Jesus prometeu, tá, guardar, livrar os fiéis em Filadélfia. Observamos que ele não prometeu isenção de sofrimento. Ele prometeu livramento da hora da provação. Ainda precisariam conservar os que tinham. Apocalipse 3 e 11. Tá? Então observe que no versículo 11 ele diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É responsabilidade minha conservar o que Jesus me entregou. É responsabilidade minha guardar a coroa que ele tem me dado. Como? Permanecendo-se fiel a ele, não negando o seu nome, guardando a sua palavra no coração. Tá? Então ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tá? Então, em que circunstâncias Jesus está falando, irmãos? Jesus viria para julgar os malfeitores e para proteger os fiéis. Eu digo sempre que é impossível na dispensação da graça a ira de Deus se manifestar. A ira de Deus está reservada para quando a igreja for arrancada da terra. Aí a ira de Deus vai se manifestar sobre os homens. Ele vai guardar, vai preservar. Tá? Ele vai preservar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, você precisa entender que para a maioria em Sardes seria um dia de angústia. Para os cristãos em Filadélfia seria um dia de alívio. Quem o Senhor vai guardar? Os fiéis. Os fiéis que guardam o que tem, tá? e preserva se preserva em Jesus. Tá? Então observe, depois de tudo que Jesus fez e prometeu, os cristãos em Filadélfia ainda teriam que fazer a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Tá? O cristão precisa exercer suas responsabilidades de cuidar, de zelar, de guardar tudo aquilo que o Senhor lhes prometeu e inseriu na sua vida. Tá? Apocalipse capítulo 13, versículo 2, já estou encerrando. Tá? Diz assim: ao vencedor faloei a coluna do santuário do meu Deus. Quem será a coluna e o santuário de Deus? Ao vencedor. Ao que não negociou princípios e valores de Cristo na sua vida.
Tá? Daí jamais sairá. Os vencedores permanecerão no templo para sempre e gozarão comunhão eterna com Deus. Gravarei sobre ele. Várias descrições mostram a posição e o privilégio do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus? Quais são as marcas que eu sou propriedade exclusiva de Deus? Não negar o nome de Jesus e manter-se fiel. Guardar o que o Senhor inseriu na minha vida. E eu falo de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá, irmãos? Cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a noiva de Cristo. Tá. O vencedor faz parte da noiva, da igreja que pertence somente a Jesus. Eu sozinho não sou corpo. Eu sozinho sou membro do corpo de Cristo. Então somos membros do corpo de Cristo. Todos os membros formam o corpo que é a noiva de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Jesus viria logo para castigar e salvar. É importante ouvir a mensagem de Jesus e estar preparado. Você está se preparando ou está preparado? Eu te faço esta pergunta. Porque Jesus vem buscar os preparados, não os que estão se preparando. Então, esteja preparado. Não permita o azeite se esvaziar da sua vida, mas mantenha o azeite através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da consagração e permanecendo-se fiel ao Senhor Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Esta mensagem vai para o canal do YouTube, vai para o Facebook, tá? Você pode ir lá nos seguir, tá? Pastor Dark Soaraquém, tá? Nos siga nas nossas redes sociais, porque o compromisso aqui é Bíblia, é palavra de Deus para a edificação da nossa vida espiritual. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu lar, a sua família. Que o Senhor Deus abre portas para a sua vida, para que você seja instrumento de Deus através dessas portas que o Senhor vai abrir e Deus venha fazer coisas extraordinárias. Creia, não negue a fé e fique firme em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na graça e na paz.